filme Love, Uma História de Amor. Esse eu vou ler porque é muito grande. O que a Justiça e Estado, o que a Justiça e Estado usava como argumento para proibir o casamento dos dois. E que argumentos eram esses? Ele dizia que não era a lei de Deus, que eles o fizeram diferentes por um motivo e que não era para unir-se. Essa cena foi quando ele foi solto e ele ficou tentando pagar a fiança dela. Que paralelo podemos fazer com o vídeo Same Love de Michael Moore e Ryan Lewis, explique usando cenas ou estrofes citadas. Não desistiu de seu amado mesmo quando levou a primeira vez para conhecer seus pais e foi ignorado. Quando a mãe o levou à igreja dizendo que aquilo não agradava a Deus, bem essas cenas se parecem com o que houve no filme em relação às atitudes e falas. Faça a comparação do vídeo com o filme. No vídeo, a mãe não aceita a orientação sexual do filho, condena ele e tal. Só que aparentemente já pro final ela começa a aceitar, tanto que leva ele pro matrimônio com o namorado dele. É o mesmo caso do filme. Ela não aceita a cor da nora e tal, condena ele, diz que não dão certo e tal. Mas já pro final aceita, mesmo sabendo da cor dela e dos netos dela. É praticamente a mesma coisa. Fazer um paralelo com as mulheres de sufragistas, né, do filme Sufragista, com as de hoje. Eu acredito assim que do filme Sufragista era bem mais pesado, né? Até porque o machismo era muito mais forte naquele tempo. Muitas coisas que os homens faziam que são prejudiciais às mulheres eram tidos como normal. As coisas pelas quais elas lutavam naquele tempo, a sociedade considerava ridícula. Coisa que eu acredito que seja mais brando hoje em dia. Tem ainda as dificuldades, mas hoje em dia é bem mais brando. Entendeu? Não por exemplo, não corre o risco de você... Corre o risco da mulher estar lutando hoje em dia, ser espancada, presa, coisas desse tipo assim. Mas assim, é um caso bem mais difícil comparado com o que as sufragistas viveram naquele tempo. Eu acredito que hoje em dia é mais brando, assim dizendo. A mulher original para o padre, eu acredito que seja aquele, como ele mesmo falou, a mulher criada para o amor, a mulher criada para amar sua família, ali, o seu marido. Religiosamente falando, como é uma mente conservadora, ele quis falar de uma forma mais, que a mulher seja mais submissa, mas de uma forma mais branda. Diferente do pastor de Macedo, que ele claramente, explicitamente deixa ciente que a mulher tem que ser submissa ao homem, ela nunca pode ser nada superior, em nada, em nenhum aspecto superior ao homem. Coisa que o padre não falou. Ele pode ser que ele tenha dito isso, mas ele não falou de uma forma que humilhasse ela. Frases parecidas, o filme Orgulho e Esperança, frases parecidas com as que o Bolsonaro falou. Por exemplo, trazer um clube de gays para um clube de homens é pedir para trazer problemas. É como a frase que ele falou em uma entrevista, que a pessoa pode ser gay e tal, mas que, desculpe o termo, mas foi o que ele falou, dê a rosquinha dele longe, entendeu? Ou seja, não queria ele lá, é a mesma coisa que ele falou. Por exemplo, não iria abrigar gays pois tem medo de pegar AIDS. É semelhante com o que ele falou, fez uma entrevista, o cara perguntou pra ele o que ele achava e tal. Não convidaria para um acampamento, ele pega e fala: você deixaria o seu filho dividir uma barraca com um gay? Basicamente ele está falando isso aqui, entendeu? Como se fosse algo contagioso, como se fosse algo que chegou perto, um heterossexual virasse um homossexual, coisa desse tipo. O que o AI-5 tem a ver com a morte do filho da Zuzu Angel? Eles torturavam ele atrás do manda-chuva lá do movimento comunista, sem se importar se o cara ia morrer ou não, como qualquer outra pessoa, né, que eles torturavam. O que eu acho de pessoas políticos que pregam a volta do AI-5.
é um absurdo, porque se foi um ato institucional que, assim, fincou de vez ali a tortura, a ditadura militar nos municípios, no país inteiro. Retirava do poder parlamentares que eram contra a ditadura militar, institucionalizava a tortura, ou seja, passaria a ser algo permitido. Ou seja, é um absurdo que alguém defenda isso. É uma pessoa maligna, uma pessoa de péssima índole que defende um negócio desse. O Infiltrados na Clã, o que mais me marcou no filme. Tem várias coisas, mas o principal pra mim é todo o enredo que mostra ali o absurdo de alguém pensar daquela forma ali contra pessoas negras, né? Todo o preconceito, eu acho que pra mim foi o que mais me marcou naquele filme. Da série Puzzle, qual a mensagem final e o que isso me ajuda acerca do tema? Eu acredito que mostra que que as pessoas não, elas têm o direito de viver o que elas quiserem, independente de sua relação, do seu gênero sexual. Não cabe a terceiros proibir direitos ou qualquer que seja as coisas, independente da sua orientação sexual. Cada um vive o que quer, entendeu? Não, isso aí não tem nada a ver. Pronto, o extra. Quero então que você faça algo por alguém, não precisa gravar, só se você quiser. E cuidado para não parecer prepotente, mas quero que me conte detalhes como foi e tal. Pronto, é como eu falei no vídeo do final do supletivo de 2020, agora em dezembro. Aliás, em janeiro. Recentemente, há uns 2 meses atrás, eu fiz o seguinte. Um amigo meu no trabalho, ele se acidentou de moto, quebrou a bacia, e não estava conseguindo trabalhar e tal, estava apertado em casa. E o que a gente fez? Eu conversei com meus colegas de trabalho e a gente reuniu o máximo possível de fraldas que ele estava precisando usar por conta que quebrou a bacia. Fraldas, alimentos e tal, coisa desse tipo, até para dar uma força até o salário dele sair e tal, o INSS dele sair, né? Recentemente também o meu amigo, por conta dessa pandemia e tal, as empresas que fecharam e não estavam pagando salário, aconteceu dele ele ser atingido por essa crise aí das empresas. E eu fiz uma pequena feira para ele, passei no mercantil, comprei arroz, macarrão, fraldas para neném dele, que é pequenininha também, e levei para casa dele, ficou muito feliz e tal. Eu acho que, assim, até porque já fizeram isso por mim, numa época que eu passei uma dificuldade, fizeram isso por mim, eu acho que seria o momento de eu retribuir também. Então, acho que foi um ato, assim, de ajuda que eu fiz recentemente, foi esse.